Hoje eu recebo o candidato a deputado estadual, Roque Serpa, já foi vice-prefeito, vereador, prefeito durante um período e atualmente está se colocando à disposição para essa candidatura. Muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tobias, e saudar os telespectadores e dizer a nossa alegria em poder retornar aqui na Vale TV, este instrumento poderoso aqui do nosso Vale, para poder difundir aí as ações dos vários âmbitos, né? Mas, sobretudo, agora, nesse período político, também nós termos essa oportunidade. Então, meu muito obrigado. A gente que agradece. Vamos falar sobre segurança pública. É um dos temas mais em voga hoje no Brasil inteiro, o avanço da criminalidade, e isso tem preocupado toda a nação, tem colocado grandes discussões nas redes sociais e também nas rodas de conversa. Qual é o caminho para se diminuir, se não puder, para resolver a questão da insegurança pública? Então, Tobias, hoje se ouve, a gente participa de grandes debates, né, de especialistas nesta área, e eu tenho observado, assim, pelo menos duas pautas que se dá mais ênfase quando se fala em segurança pública. Uma delas, a questão do cercamento através de câmeras de vídeo monitoramento nas cidades. Outra delas é a ênfase que está sendo dada, por exemplo, que se precisa construir mais presídios. Olhando o histórico aí, nos últimos 10 anos, a população carcerária simplesmente dobrou. Então, esse método... Dobrou e sem estrutura, né? Dobrou, justamente, e sem a infraestrutura para atender a demanda. Olhando por esse ângulo, assim, acredito que nós precisamos construir outras alternativas, não menos importantes do que cercamento com vídeo monitoramento e nem construção de presídios. Mas condutas repreensivas, né? Então, dentro da minha área de especialidade e do trabalho que vem atuando já quase 25 anos, então, os trabalhos, por exemplo, que as comunidades terapêuticas hoje estão fazendo, um presídio dos menores abriga em torno de 100 pessoas. As comunidades terapêuticas hoje têm em torno de 7.200 acolhidos aqui no estado. Então, vejam que existe uma estrutura pronta, né, e que se o preso hoje, em torno de mais de 80% da população carcerária, está ligada com a dependência química, com o tráfico e pequenas, enfim, direto ou indiretamente ligada à droga nessa questão do crime. Nós poder, então, trabalhar dentro desta linha de nós poder abrir as portas das comunidades terapêuticas para atender esta população que, ao invés de estar lá num presídio, por exemplo, o camarada é doente, é dependente químico, ele cometeu um delito em busca para poder manter o seu vício, poder dar uma outra linha de encaminhamento, que é uma oportunidade de recuperação. Então, dentro dessa visão de segurança pública, nós temos essa alternativa também. A parte preventiva, como ela pode também, nesse sentido, da educação também, que é uma outra forma preventiva da segurança pública, como ela pode contribuir para a diminuição desse caos? Veja, Tobias, se você buscar os investimentos que o governo estadual, o governo federal, que os prefeitos estão fazendo no sentido de políticas de prevenção, você vai ver que é insignificante comparado, né, com a necessidade, por exemplo, de se enfatizar mais esta área. Vejo que hoje, se dobrou em 10 anos a população carcerária, se temos hoje no Brasil 83 mil acolhidos em comunidade terapêutica, e no estado 7.200. Seria assim meio que secar o gelo, aquela história, né?
Por quê? Porque lá, na sua essência, na origem, não está sendo enfatizado, adotado políticas assertivas nesse campo da prevenção. Então eu entendo que devemos fazer uma reflexão e uma avaliação ao mesmo tempo com os atores sociais, os agentes políticos, né? E nós poder adotar então alternativas de investimento no campo da prevenção, né? Por exemplo, por que não podemos adotar no currículo pedagógico uma disciplina de prevenção às drogas? Qual o problema nisso? Entende? Poxa, uma criança aprende, ela está naquela fase do desenvolvimento, claro, respeitando a sua fase, a faixa etária, a questão pedagógica, cognitiva, mas a importância de se trabalhar esses temas. Bom, como vai ser isso aí? Com certeza, dentro de uma visão pedagógica, se adota formas de trabalhar a questão da prevenção. Eu acredito que é nas séries iniciais que nós vamos trabalhar isso, né? Pois temos uma sociedade adoecida. Solidariedade é uma coisa muito importante na sociedade. O que é a República da Família? Então, uma outra situação que hoje nós enfrentamos, como eu disse, 25 anos trabalhando nesse campo, a gente vai podendo fazer uma certa reciclagem no que dá certo e ao mesmo tempo também adotar novas medidas e novas políticas para dar conta de demandas. Uma das prioridades hoje também está na questão do egresso, seja do sistema carcerário ou seja de comunidade terapêutica. Nós não temos hoje um investimento público para atender essa demanda. Por exemplo, a população carcerária, se eu não estou equivocado, mais de 70% deles eles retornam ao crime, né, após cumprirem um período de reclusão. Dentro das comunidades terapêuticas também não é diferente, né? Então, nós precisamos, dentro aí, ainda na primeira pergunta tua, na questão da segurança pública, nós precisamos construir, fomentar, a partir das relações institucionais, políticas e privadas, adotar medidas políticas públicas que possam, então, dar conta de atender essa demanda de egressos, seja elas do sistema carcerário, comunidade terapêutica, ou outros tipos assim de demandas que requerem investimento na inclusão social, né? Por exemplo, o camarada sai do presídio ou sai de uma comunidade terapêutica, não tem documento, né? Os vínculos familiares rompidos, quer dizer, a baixa escolaridade. Então são barreiras que você precisa olhar, que o governo, os governantes em si, precisam ter esse olhar. Bom, vamos trabalhar nesses pontos as políticas para desobstruir essas barreiras aí. Então, Tobias, eu entendo nesse sentido que a questão da inclusão social, ele é um tema urgente, bem como a prevenção, né? Pois tratamento, hoje nós temos vaga nos hospitais, leitos psiquiátricos, nós temos vaga nas comunidades terapêuticas, nós temos vagas em, enfim, desintoxicação e tal. Acredito que já foi melhorado bastante e está havendo esse sentimento meio que desde o governo federal, estadual, municipal, esse consenso da necessidade dos governos estarem usando esses serviços alternativos que custam com certeza bem mais acessível para os cofres públicos. Então, dentro dessa visão, acredito que precisam melhorar. Hoje a gente tem um barramento constitucional, legal, de investimentos nas áreas de saúde, educação, durante cerca de 20 anos. Na prática, a gente sabe que todos esses programas são muito importantes para a sociedade, tanto a questão do tamanho do Estado, até onde o Estado ele pode atender o cidadão, mas sem investimento adequado, a gente sabe também que fica um caos.
como conseguir viabilizar na prática todos esses projetos que são muito bons, porém sem esse dinheiro, sem essa verba? Bom, acredito os investimentos na saúde, educação, eles já têm um teto, né, já delimitado por lei. Né? Então, qualquer governo que assumir, ele precisa cumprir então esse percentual de investimento. Né? O que acontece? Nós estamos vivendo um momento de crise econômica, desemprego, e precisamos melhorar, por exemplo, esse fomento ao empreendedorismo. Porque se você entrou para o vermelho do teu cartão, né? Daqui a um pouco tu vai conseguir trabalhar aí, se manter durante um período de um ano aí com o teu cartão de crédito. Só que daqui a um pouco ele vai estourar o limite e aí a coisa vai... Então, parece que o Estado, o próprio governo federal, foi mais ou menos nessa linha e foram os gastos, a arrecadação não cobria as saídas e eles foram gastando assim no vermelho. E hoje estourou. E aí nós temos aí um caos social no problema da violência, que é falta de investimento, questão da saúde também, que se requer mais investimento, né? E várias mazelas hoje que não especialmente corrupção, né? É um valor que hoje na política profissional é tabelado, né? Então veja que são vários fatores, né, que se agravou a situação. Mas dentro dessa visão, respondendo a tua pergunta, essa ênfase de fortalecer a Lava Jato para que sejam punidos, né, esses corruptos, corruptores, enfim, acho que é uma chaga na nação que vai drenando a economia. Junto com isso, se dar mais liberdade econômica no sentido de fomento ao empreendedorismo, né? Nós precisamos destravar essas burocracias, né? Às vezes o camarada para fundar uma empresa, o cara leva aí um ano para organizar as coisas. Então, carga tributária também. Carga tributária. Então vejo que precisamos enfatizar, fomentar para que uma geração de empreendedores se levante e que nós possa construir políticas então que gerem emprego e renda. Aí aumenta a arrecadação. Aumentando a arrecadação, é possível que seja melhor investido. Nós atacando a corrupção, melhorando a arrecadação, acho que, né, nós vamos ter com certeza recursos. É uma boa equação. Para melhorar esse investimento na segurança pública, na saúde. Né? Cultura. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, assim, passou o 20 de setembro, né, é uma data cultural muito importante para o nosso estado, mas o legislativo ele tem uma função muito importante para a fomentação da cultura. Quais são os teus planos nessa área enquanto deputado estadual? Bom, o deputado estadual ele é o legítimo representante do povo, né? E também vou estar lá para votar os projetos que eu entender ser bom para a população, né? Dentre esses projetos, a questão da cultura não é menos importante do que outras áreas, né? Mas hoje já temos lei de incentivo à cultura e tal. O que nós precisamos é valorizar, né? Por exemplo, o valor da cultura. Tu enfatizaste bem a questão desse período que vivemos recente aí da Semana Farroupilha, enfim, né? Veja que nós temos hoje que fomentando a cultura, nós vamos estar criando ambientes saudáveis para as nossas crianças, para os nossos jovens frequentarem, né? E dentro dessa visão do fomento à cultura, nós teremos então, com certeza, aí um incentivo aos novos talentos, né? Por exemplo,
a questão de músicos, jovens, crianças, adolescentes. Nós precisamos resgatar aí esses valores, né, que nortearam aí durante séculos e gerações aí a nossa cultura, que é uma cultura respeitada no mundo todo, né? Então, como deputado estadual, com certeza eu serei incansável aí nessa ênfase para que seja fortalecido, né, os projetos que tragam um fomento e o incentivo, né, para essa geração aí que nós temos aí, precisa. Roque, a gente tem um tempo brevíssimo, quero te agradecer pela participação no programa e até uma próxima. Muito obrigado.